Capítulo 27. Duas visitas. Foi Nancy quem foi enviada para contar ao Sr. Pennington o veredito do Dr. Meade. Sra. Polly lembrou-se de sua promessa de deixá-lo ter informações diretas da casa. Ir ela mesma ou escrever uma carta estava fora de questão. Então decidiu enviar Nancy. Houve um tempo em que Nancy teria se alegrado muito com essa oportunidade extraordinária de ver algo da casa misteriosa de seu mestre. Mas hoje seu coração estava pesado demais para se alegrar com qualquer coisa. Ela nem ao menos olhou para a casa. De fato, durante os poucos minutos que esperou a chegada do Sr. Pennington. Eu sou Nancy, senhor, disse ela respeitosamente em resposta ao questionamento surpreso de seus olhos, quando ele entrou no quarto. A senhora Polly Hampton me enviou para falar, senhorita Poliana. Ela está bem? Apesar da brevidade da frase, Nancy entendeu a ansiedade que estava por trás daquele homem. Não está bem, Sr. Pennington. Ela se engasgou. Você não quer dizer... Ele fez uma pausa e ela abaixou a cabeça. Sim, senhor. Ela nunca mais poderá andar. Por um momento houve silêncio absoluto no quarto. Então o homem falou com a voz abalada pela emoção. Coitadinha, coitadinha. Nancy olhou para ele, mas abaixou os olhos imediatamente. Ela não imaginava que o severo John Pennington poderia ser assim. Era um momento... Em um momento ele falou novamente, ainda na voz baixa e instável. Parece cruel nunca mais dançar ao sol, minha pequena garota dos prismas. Houve outro silêncio e o homem perguntou. Ela mesma não sabe ainda, não é? Sabe, senhor, e é isso que torna tudo mais difícil. Ela descobriu por causa daquele gato, disse Nancy em soluços. É que o gato empurrou a porta e a senhorita Poliana ouviu o que eles estavam falando. Ela descobriu desse jeito, explicou. Pobre pequena menina, suspirou o homem novamente. Nancy abaixou novamente os olhos. Jamais pensou que aquele homem pudesse ser tão sensível. Sua surpresa aumentou quando ele disse com infinita ternura: que maldade não poder dançar outra vez, minha querida menina do arco-íris. Se o senhor pudesse vê-la, a coitadinha passa o tempo todo procurando o que fazer. Aborrece-se porque não consegue ficar contente. Aquele jogo, o senhor sabe. Sei, ela também me ensinou o jogo. Ensinou a todo mundo e agora ela mesma não pode jogar. Diz que não consegue pensar em nada que possa alegrá-la como antes. Eu também não posso imaginar nada que me deixe contente. Eu também pensava assim, até que me lembrei de dizer a ela o que costumava falar aos outros, disse Nancy. O quê? Perguntou o Sr. Pennington. O que ela dizia aos outros. A senhora Snow, por exemplo. Mas ela explicou que não é a mesma coisa. É fácil ensinar aos inválidos a se sentirem contentes. Mas quando isso acontece com a gente, diz ela que é diferente. Ainda assim, repetiu 100 vezes que ela devia ficar contente porque os outros não estão inválidos. Só que a tentativa não deu certo. A ideia de nunca mais poder andar não lhe sai do pensamento. Nancy fez uma pequena pausa. O homem nada dizia, sentado e cobrindo os olhos com as mãos. Apenas ouvia, Nancy continuou. Depois tentei lembrar de suas próprias palavras. Ela costumava dizer que o jogo fica mais bonito à medida que fica mais difícil. E ela falou que estava errada quando pensava assim. O jogo fica diferente quando se trata de um caso perdido. Agora preciso ir, com sua licença. E saiu bruscamente, escondendo o choro que teimava em aparecer. Já de saída virou-se e perguntou. Posso contar a menina que o garoto Jimmy apareceu aqui? Não, isso não é verdade, ele não veio. Não faz mal, ela está preocupada porque prometeu trazê-lo aqui, e isso a aborrece muito. O acidente, sabe? Ela me falou que trouxe o menino aqui uma vez, mas acha que o senhor não se interessou muito porque ele não se comportou muito bem, e ela achou que o senhor não gostou de Jimmy. Espero que saiba do que se trata, não posso explicar mais nada. Está bem, já sei do que se trata. Bem, ela queria trazer o menino aqui de novo para mostrar ao senhor que ele era mesmo uma agradável presença de criança. Não pôde. A coitadinha, aquele carro desgraçado. Desculpe, senhor, e passe bem. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e todos ficaram sabendo que a menina Poliana nunca mais iria andar. Quem já a conhecia lamentava o fato e se entristecia, apesar que não iam mais ver a menina alegre e sardenta pelas ruas, falando sobre as vantagens de seu complicado jogo do contente. A aflição era geral, mas entre os que não a conheciam, mulheres contavam e recontavam o caso, emocionadas. Os homens faziam o mesmo, e alguns, comovidos, escondiam algumas lágrimas indiscretas. E havia ainda o que Nancy dissera sobre o desespero da menina porque não podia mais jogar, e não podia, portanto, ficar contente por alguma coisa. A emoção geral aumentou ainda mais.
Todos tiveram a mesma ideia, visitar Poliana, e a casa da senhora Hamilton tornou-se um local que recebia constantes romarias. Homens, mulheres e crianças, conhecidos ou não, entravam e saíam a todo instante. Alguns ficavam sentados por longo tempo, outros nos degraus permaneciam de pé, chorando, traziam livros, flores, doces e balas. Polly ficou impressionada ao ver que quanta gente conhecia a menina. Atender a todos tornou-se sua grande ocupação. O Sr. Pennington apareceu de novo, ainda de muletas. Não preciso dizer, senhora, do choque que me causou a informação do especialista. Será que não podemos fazer nada? Temos fé em Deus. Polly fez um gesto de desespero. O Dr. Meads prescreveu um tratamento novo e talvez dê resultados. O Sr. Rory segue em risca as instruções deixadas por ele, mas o próprio Dr. Mead foi muito franco, não tem em grandes esperanças. Pennington se levantou pálido e Polly compreendeu a razão de suas visitas sempre curtas. Da porta ele disse, dê um recado a Poliana, diga-lhe que Jimmy pareceu e vai ficar comigo. Acho que ela vai ficar contente com isso. Vai ficar com ele? Polly ficou surpresa com o que acabara de ouvir. Sim, Poliana me compreenderá. Passe bem, muito obrigada, disse Sr. Pennington quando saiu. Polly ficou na porta, olhando para o homem que se afastava apoiado nas muletas. Não queria acreditar no que tinha ouvido. Pennington, o egoísta, o solitário rico e avarento, adotaram um menino como Jimmy Bean, o maltrapilho das ruas. Então dirigiu-se ao quarto de Poliana. Ao chegar lá, lhe disse, escute, Poliana, o Sr. Pennington esteve aqui e me pediu para lhe dizer que adotou o menino Jimmy e vai cuidar dele como um filho. Falou que você ficaria contente com a notícia. O rosto da menina iluminou-se de felicidade. Contente eu? Claro, tia. Eu desejava tanto que Jimmy encontrasse um lar de verdade e agora ele encontrou. A menina fez uma pequena pausa e continuou excitada. Acho que o Sr. Pennington também deve estar contente. Agora ele vai ter o que queria. A presença de uma criança. Que história é essa, Poliana? A menina corou, esqueceu que nunca havia falado à tia sobre o fato do Pennington desejar adotá-la como filha. Justamente para que ela não tivesse qualquer dúvida a respeito da decisão que havia tomado de continuar com a tia. Uma presença de criança, sim, continuou a menina. Uma vez o Sr. Pennington me disse que queria um lar com uma mão de mulher, criança e tudo, e eu arranjei o que ele queria. Entendo, murmurou Polly. Na verdade, entendo muito mais do que Poliana imaginava. E sentiu um aperto no coração, talvez o mesmo que a sobrinha deve ter sentido quando teve que escolher. Com medo de que a tia insistisse no assunto, Poliana mudou de conversa. O Dr. Chilton também acha que a mão de uma mulher e a presença de uma criança fazem falta num verdadeiro lar. Dr. Chilton? Estranhou Polly. Como é que ele sabe disso? Ele mesmo me disse. E também disse que viver em quartos e salas não significa viver num lar. Polly nada disse, os olhos postos na janela. Então sugeri que ele arranjasse essa mão de mulher e essa presença de criança. Poliana, exclamou Polly, corando visivelmente. Isso mesmo, tia. Ele estava muito triste. E o que ele respondeu? Perguntou Polly, mesmo sentindo que alguma coisa dentro dela tentava impedir. A princípio ficou calado, depois murmurou baixinho. A gente sempre consegue o que quer. Polly se manteve calada, seu rosto estava queimado e Poliana suspirou. Eu sei que ele quer uma mulher, tia. Ficaria muito contente se ele pudesse arranjar uma. Como pode saber se ele quer ou não uma? Esposa, menina. No dia seguinte, ele me disse outras coisas. Falou bem baixinho, mas eu ouvi. Disse que dava tudo na vida para uma mão de mulher e um coração. Está sentindo alguma coisa, tia? O que aconteceu? Polly erguera-se de repente, muito agitada, e correu à janela. Nada, querida, só quero mudar a posição desses prismas. Em breve, capítulo 28, o jogo e seus jogadores.